Oi, pessoal, tudo bem? Vicente aqui da TM26, da Medicina, e vou dar continuidade com relação aos antidepressivos. Agora, abordando os antidepressivos atípicos, eu utilizei o livro Psicofármacos, Consulta Rápida, como minha base teórica, além do Stal que eu tinha usado na aula passada. Bom, os antidepressivos atípicos eles vão ser um grupo heterogêneo, classificado por ter mecanismos de ação completamente diferentes, muitas vezes, e eles vão ter efeitos colaterais inferiores aos tricíclicos. Bom, eu trago aqui um remember de alguns receptores, mais essa tabela bem completa dos receptores de serotonina, dando enfoque aos receptores do tipo 2A e dos receptores do tipo 2C, que vão ser bem falados nessa aula. Lembrando que o tipo 2A, eles vão ser principalmente pós-sinápticos. Ainda eu trago o neurônio noradrenérgico, no qual eu apresento o alfa-2 adrenérgico, que vai ser o autorreceptor desses neurônios, vai estar presente no axônio, e quando estimulado pela noradrenalina, vai ter uma ação agonista nele, tá? Ativando ele e fazendo com que a ação dele bloqueie as vesículas, inibindo assim a liberação de mais noradrenalina. Quando a gente usa um fármaco que bloqueia a ação do alfa-2 adrenérgico, ele não vai fazer essa ação de bloquear as vesículas, fazendo com que seja liberado vesícula adoidado. Então fica com isso na cabeça que vai ser bem importante para os fármacos. A ideia dessa aula não foi trazer tudo detalhadamente, e sim fazer um resumo. Eu fiz esse resumo para vocês lerem com bastante calma depois, certo? Vou abordar de forma bem rápida, bem breve, cada um deles. A trazodona e nefazodona, coloco junto, porque eles vão ter um mecanismo de ação bem semelhante, eles vão ser inibidores fracos da recaptação de serotonina. O que isso significa? Eles vão inibir a recaptação de serotonina, mas também vão ter uma ação poderosa antagonista no serotoninérgico do tipo 2A, com ações secundárias, inibição de recaptação de serotonina. Bom, o que isso significa? Que ao contrário dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os quais vão estimular esses receptores do tipo 2A e do tipo 2C, a trazodona ela não vai estimular esses receptores, ela vai inibir esses receptores, certo? Ao inibir esses receptores, ela vai evitar aqueles estímulos produzidos como ansiedade, insônia, disfunção sexual, certo? Fazendo isso, ela vai ser utilizada para pacientes com depressão maior, que foi uma das indicações que eu coloquei ali, e sem esses efeitos colaterais. Ainda ela apresenta algumas propriedades bloqueadoras do alfa-2 adrenérgico, que foi o que eu falei. Se tu bloqueia o alfa-2 adrenérgico, tu começa a liberar a vesícula com noradrenalina de forma adoidada, sem controle, aumentando essas monoaminas na fenda sináptica e dando aquele efeito que a gente quer para o paciente, que é tirar ele do quadro depressivo. Ainda vai bloquear o recaptador, receptor serotoninérgico do tipo 2C, e também vai ter essa ação antidepressiva, ok? Ela apresenta em altas doses essa ação antidepressiva e em baixas doses efeitos hipnóticos. Lembra disso que eu vou relembrar isso depois para vocês lá no final. Bupropiona. O que é importante saber? Bupropiona vai ter ação na noradrenalina e na dopamina sem ter ação na serotonina. Lembra, bupropiona vai ser noradrenalina e dopamina. Como assim? Vou ler para vocês terem uma noção bem completa. A bupropiona age como uma inibidora não seletiva dos transportadores de dopamina e noradrenalina, tá? Inibindo a recaptação desses neurotransmissores. O que significa? Lembra que eu falei lá na primeira aula que a dopamina vai estar diretamente associada ao sistema de recompensa do cérebro, o qual está diretamente associado à adicção em pacientes com dependência química, dependências de jogos, tá? Isso é importante porque esse fármaco ele vai ser muito utilizado em pacientes tabagistas que querem parar de fumar. Por isso, o símbolo de cigarro que eu botei ali. Então pensa, bupropiona, dopamina e noradrenalina. Dopamina, sistema de recompensa. Sistema de recompensa, dependência. Dependência, tabagismo, certo? Vai ser utilizado para pacientes que querem parar de fumar. Isso é importante saber. A bupropiona não tem efeito sobre os receptores serotoninérgicos, muscarínicos, histamínicos e alfa-adrenérgicos. Isso significa o quê? Não vai ter tanto efeito colateral que nem tinha lá os antidepressivos. Lembra que os antidepressivos vai atuar em histamínico, em serotoninérgico, em muscarínico, vai atuar em quase tudo, dando um monte de efeito colateral. Aqui a bupropiona não faz isso. Ela se mostrou também efetiva para o tratamento da disfunção sexual, que é induzida pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, tu pode até usar um inibidor seletivo, e deve usar, porque vai ser a primeira escolha, mas se o paciente já apresentar alguma disfunção sexual e for agravada pelo inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tu pode usar a bupropiona para tentar melhorar esse quadro. Indicações: transtorno depressivo maior e tabagismo. São os principais que eu botei em negrito ali para vocês saberem. Indo para os próximos fármacos, a mirtazapina, tá? Mecanismo de ação da mirtazapina. Ela é um antagonista dos autorreceptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos e dos alfa-2 heteroreceptores serotoninérgicos, que são responsáveis pela regulação da liberação de noradrenalina e serotonina na fenda sináptica. Bom, lembra que eu falei que os alfa-2 noradrenérgicos, quando tu bloqueia eles, aumenta a liberação de noradrenalina? Eu vou ficar repetindo isso até vocês entenderem, porque isso vai ser a resposta para quase tudo que atuar na noradrenalina. Tu vai bloquear o alfa-2, vai liberar mais noradrenalina. Liberou, aumentou a concentração de monamina? Bom, teoria das monaminas. É isso aí. Bom, ela diminui a inibição da liberação desses neurotransmissores, tá? Por quê? Porque ela bloqueia os receptores. Ainda, ela aumenta a liberação de noradrenalina e serotonina, como eu falei, promovendo os efeitos simultâneos da transmissão desses dois neurotransmissores. Por fim, ela é antagonista dos
receptores serotoninérgicos do tipo 2 e 3, diminuindo a ansiedade, estimulando o apetite, que foi aquilo que eu falei. Tu usa o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, vai provavelmente dar um efeito de ansiedade, insônia, disfunção sexual. Tu pode usar a mirtazapina para reverter esses efeitos, ok? A atividade anti-histamínica vai dar sonolência e aqui vai ser um efeito bom, porque ela pode ser utilizada para pacientes da população idosa. Mas cuidado, pacientes da população idosa têm que ter um horário para fazer uso dessas medicações, porque se eles fizerem durante o dia, podem cair, podem fraturar o fêmur, por exemplo. Devem ser utilizadas de noite para evitar justamente distúrbios do sono, tratar esses distúrbios do sono. Também vai ser utilizada indicação, ok? Indicação para tratamento agudo de manutenção do transtorno de humor depressivo maior e também para fibromialgia, pacientes com dor crônica, transtorno depressivo com disfunção sexual e demais ali que eu coloquei para vocês darem uma olhada depois. Lembrando que nesses resumos eu coloquei farmacocinética e efeitos adversos para vocês lerem com calma depois. Mecanismo de ação da agomelatina. A agomelatina ela vai ter ação direta na melatonina. Lembra? Melatonina, ciclo circadiano. Agomelatina, melatonina. Melatonina, a agomelatina então vai ter efeito agonista dos receptores MT1 e MT2, tá? E vai ser antagonista dos receptores serotoninérgicos do tipo 2C. Tá, e da onde é que vem essa ideia de usar a melatonina como antidepressivo? Tá? Ação nesses receptores como antidepressivo. Ela vem basicamente da ideia de que muitos transtornos de humor vão estar associados a essa desregulação desse ciclo circadiano, desse ritmo circadiano, ok? Como esse ritmo circadiano é, tem essa manutenção por meio da glândula pineal, por meio da produção de melatonina, a gente vai ter ação nesses receptores de forma agonista no MT1 e no MT2, aumentando essa funcionalidade da melatonina no ciclo circadiano. Ao melhorar esse ciclo circadiano, teoricamente, é para haver uma melhora no quadro de antidepressivos, certo? Todas essas informações eu tirei do livro de farmacologia de consulta rápida, psicofarmacologia, e se vocês tiverem qualquer dúvida, podem dar uma lida lá, uma leitura bem leve. As indicações principais da agomelatina vai ser para o transtorno depressivo maior e para depressão bipolar, TDAH também é utilizado. Tá? Eu falei para vocês darem uma lida para vocês pegarem uma visão geral. Aqui eu trago somente um resumo. Então, às vezes, faltam algumas informações que vocês, talvez, lendo, consigam entender melhor. Mas qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp sem problema nenhum. Fazendo o fechamento, então, dessa segunda parte, fechando os antidepressivos, eu gostaria que vocês entendessem que o tratamento da depressão ela vai ser, como primeira linha, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Por quê? Porque eles vão ter boa eficácia e boa tolerabilidade, apesar de apresentar alguns efeitos adversos. A gente tem o escitalopram como principal representante dessa classe e vai ser, sem dúvida, o fármaco de escolha. Vocês vão ouvir muito falar desse fármaco quando vocês estiverem na clínica ou na própria UBS acompanhando os atendimentos. As alternativas, tá? Vai ser os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e os atípicos trazodona e bupropiona. Por último, os tricíclicos e os IMAL não são primeira classe de jeito nenhum, vão ter muitos efeitos colaterais e o IMAL vai apresentar até o efeito da reação do queijo. Então lembre da reação do queijo e também da síndrome serotoninética quando for utilizado com algum inibidor de recaptação de serotonina. Além disso, para finalizar, a trazodona, como eu falei lá, lembre que eu falei que eu ia retomar a trazodona? A trazodona ela pode ser combinada com os benzodiazepínicos, que são hipnóticos, para fazer o quê? Essa associação ela vai ser utilizada em casos de distúrbios do sono, insônia, por isso hipnóticos, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para essa aula. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só chamar.